A médica Patrícia Rocco explicou ao site Agência Brasil que o novo coronavírus, ao entrar no organismo, por meio de gotículas de saliva, de espirro, ou ainda de mãos contaminadas levadas ao rosto, o vírus se liga a receptores distribuídos pelo corpo inteiro. Nos pulmões, ele infecta células dos alvéolos, onde ocorre a troca de gases entre o pulmão e a corrente sanguínea. A partir daí, esse vírus começa a se multiplicar, mata a célula hospedeira e é liberado para contaminar outras células. Concomitantemente a isso, você tem um estímulo das células do sistema imune. Elas começam a ficar ativadas e a liberar uma série de mediadores que geram a inflamação local no pulmão e no corpo inteiro também, destacou. Essa inflamação do pulmão gera pneumonia com várias partes do pulmão acometidas e, nos casos mais graves, pode gerar o que a gente chama de insuficiência respiratória, acrescentou. A pneumonia afeta apenas um dos pulmões. Geralmente afeta apenas um dos pulmões, mas pode afetar os dois, sendo chamada de pneumonia bilateral. Marque a alternativa que contenha apenas estruturas que estão dentro dos pulmões, ou seja, estruturas intrapulmonares que podem ser afetadas pela pneumonia. Olha, que interessante, hein? Vamos, então, para a resposta dessa questão. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, né? Nós temos essa imagem aqui, que ela mostra um pedacinho da cartilagem tireoide, mostra a cartilagem cricoide e o ligamento que une essas duas cartilagens, que é o ligamento cricotireoide. Ponto. Essa região é a região da laringe. É a parte terminal das vias aéreas superiores. A partir, acompanhe o cursor, desse primeiro anel traqueal, óbvio, né? A gente tem o início da traqueia, tem o início das vias aéreas inferiores. Então, é a partir daqui, abaixo da cartilagem cricoide, que se inicia as vias aéreas inferiores. Certo? Então, a gente pode ver que a traqueia é composta por vários anéis traqueais, tá certo? Foi feita uma pequena traqueostomia aqui, né? Foi removido alguns anéis traqueais para mostrar a parte posterior da traqueia, né? Que mostra que a mucosa da parte traqueal posterior mostra dobras longitudinais formadas por densas coleções de fibras elásticas. Então, o anel traqueal, ele é um anel incompleto, tá? Ele não dá a volta, esse anel cartilaginoso por completo. Tem uma parte muscular posterior ali, na região traqueal, tá bom? Depois a traqueia, ela se divide em brônquios numa região aqui que a gente chama de carina. E atenção para a traqueia. A traqueia ela vai ter uma parte que vai ser cervical e uma parte que vai ser intratorácica. Uma parte da traqueia que vai estar localizada no mediastino superior. Então, muita atenção para isso. Uma parte da traqueia dentro do tórax e uma parte da traqueia na região cervical. Certo? É muito importante a gente detalhar isso. Ainda mais para responder essa pergunta, onde a gente quer saber de estruturas intra- e extrapulmonares, a gente aproveita o gancho aí para falar de estrutura, como a traqueia, que está na região cervical e na região torácica. Pois bem, vejam bem. Aqui a carina é a bifurcação da traqueia. E aí gera os brônquios primários, né? Ou brônquios de primeira ordem, ou brônquios principais. Vou ter o brônquio principal direito e o brônquio esquerdo. Então, a gente pode ver que os brônquios, eles ainda estão do lado de fora do pulmão. Estão vendo essas linhas pontilhadas aqui? Dessas linhas pontilhadas lateralmente,
eu tenho as estruturas que estão dentro do pulmão, ou seja, estruturas intrapulmonares. Aqui, ó, intrapulmonar, intrapulmonar. Então, dessa linha pontilhada para cá, eu tenho o pulmão. Dessa linha pontilhada para cá, eu tenho o outro pulmão. Pronto. Mais ou menos isso, só para a gente ter uma ideia. Então, eu vejo que os pulmões, eles recebem esse brônquio principal, e o brônquio principal, ele se ramifica em brônquios que vão para os lobos. Então, a gente vai ter o brônquio lobar, vejam que erro gravíssimo que está aqui nessa imagem, brônquio lombar, não, é brônquio lobar, de lobo, tá? Então, eu vou ter o brônquio lobar superior e inferior, que vai para o pulmão esquerdo. Por quê? Porque o pulmão esquerdo só tem 2 lobos. E no pulmão direito, eu tenho os brônquios lobares, tá? Que vão para o pulmão direito, para os lobos do pulmão direito, né? E lembrando, o pulmão direito tem o lobo superior, médio e inferior. Então, são 3 lobos. O brônquio lobar, eles podem ser chamados de brônquios de segunda ordem e também podem ser chamados de brônquios secundários. E depois a gente tem uma ramificação para os segmentos dos pulmões, que são os brônquios segmentares. Até essa região dos brônquios segmentares, ou de terceira ordem, né, ou terciários, nós temos estruturas cartilaginosas. Então, laringe, traqueia e todos os brônquios são estruturas cartilaginosas. Um detalhe interessante é que os brônquios, vamos falar dos brônquios principais aqui, eles são quase que uma estrutura semelhante à traqueia, porém com um diâmetro menor. Tá? Eles também, os brônquios principais, eles também têm na sua parte posterior anéis incompletos, tá? de cartilagem, assim como os anéis traqueais. Tá? Então, atrás deles é revestido de um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, que protegem essa região. Lembrem-se, os cílios que estão presentes nas vias aéreas são para proteção. Então, é muito importante ter a presença dos cílios, tá? E o brônquio principal direito, um detalhe super importante, super cobrado em tudo que é concurso, ele se difere do esquerdo. Por quê? Porque o brônquio principal direito, ele é quase que uma continuação da traqueia. Ele é mais curto, vejam só a comparação aqui, ele é mais curto, ele é mais largo e ele é mais verticalizado que o esquerdo. Então, são algumas informações importantes que a gente tem a respeito disso. Outra coisa, as vias aéreas superiores vai até os primeiros bronquíolos após os brônquios segmentares, que são os bronquíolos terminais. Então, nós temos zona condutora, fossas nariz, né, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentais e bronquíolos terminais. Essa é a zona condutora. Bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos é a zona respiratória, ou seja, o local onde ocorre a hematose, onde ocorre a troca gasosa. Então, vejam bem aqui a respeito das estruturas que estão dentro dos pulmões. Então, o brônquio principal entra na região hilar do pulmão e ali dentro do pulmão ele começa a se dividir, formando os demais brônquios, os bronquíolos, né, os ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos,
ali ao redor do parênquima pulmonar. Então, para responder essa questão, fica muito simples, né? Bronquíolo respiratório e brônquio lobar são verdadeiramente as estruturas intrapulmonares que aqui estão. Beleza? Então, a resposta dessa questão, simples, já é a primeira, é a alternativa A.